Olá pessoal, tudo bem? Então, esses dias aí um aluno me perguntou sobre um limite, uma derivada na realidade, né? Que é essa que está na tela aqui para vocês, ó. Tá aí, ó. Na realidade, o limite, a derivada que eu tinha feito era no lugar do a, que eu acho que era 2 elevado a x, alguma coisa assim. Aí eu calculei a derivada, falei que é 2 elevado a x ln de 2. Então ele ficou na dúvida, ele falou assim, tá, mas por que que é? Então eu vou provar para ele, né? E acaba você que está assistindo esse vídeo, eu vou provar que se a função é a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de a. Muito bem, então o que que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos observar. Você fala assim, eu posso usar a derivação implícita? Claro, você pode. Vamos estabelecer algumas regras aqui, né? Porque você pode, em princípio, se você usar determinada ferramenta que você usar, vai ser até fácil de mostrar. Mas nós vamos pensar na seguinte questão. Quando você estuda derivada, a primeira coisa que a gente tem, né, no começo é somente a definição. E qual que é a definição de derivada? Eu vou dizer que uma função, né, f, vou colocar assim, de R em R, ela é derivável em um ponto A se existe o limite. Então, qual que é o limite? Limite da função de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Isso aqui é o que nós vamos chamar de a derivada de f no ponto A. Claro que depois a gente mostra lá no estudo de cálculo que se você pegar esse azinho aqui eu estou pensando em um ponto fixo, né? Você imagina que a função é derivável em todo ponto do domínio. Então, eu crio a função derivada. Então, a minha função derivada, eu pego para qualquer x que tiver no domínio e o limite existir, nós vamos definir a função derivada f de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, veja, isso é o que nós temos quando nós fazemos o estudo de derivada, lá no comecinho. É tudo que temos, é isso. E aí a gente parte dessa definição e constrói o que eu chamo de as derivadas básicas, que são, né, se a função é constante, a derivada da função constante é zero, usando esse limite. Quer dizer, eu não estou fazendo aqui, mas a gente pega esse limite e prova isso. Depois a gente pega, usando o limite também, se eu tenho a função x elevado a n, então y é n, x elevado a n menos 1. Fazemos isso. Depois, y igual a cosseno de x, e a gente vai mostrar que a derivada do cosseno é menos seno. Depois, a gente faz se o y é seno, derivada do seno é cosseno. E depois, a gente mostra que a elevado a x, se a função é a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de a. Neste vídeo, nós vamos fazer essa número 5. Se você tiver interesse, eu faço todas essas outras aqui no canal. É só você comentar aqui embaixo e me dar essa sugestão. Fala, professor, faz aí. Mostra aí para mim por que a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, o que eu estou te falando aqui nos cursos de cálculo, pelo menos no meu curso de cálculo, primeiro, quando eu defino a derivada, quando eu trabalho a função derivada, eu uso a função derivada pelo limite e provo essas 5 propriedades, essas 5 derivadas, que eu chamo de derivadas básicas. Depois a gente faz as regras de derivação, que tem demonstração aqui no canal. Você pode procurar aí a demonstração das regras de derivação, que é a derivada da soma, subtração, quociente e produto. Tudo está feitinho aqui no canal. Aí você começa a combinar. Aí eu quero fazer a derivada da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então eu sei derivar. Eu sei a regra de derivação do quociente e sei a derivada tanto do seno quanto do cosseno. Uso a regra do quociente e as derivadas do seno e cosseno e começo a criar outras derivadas. Então, é assim que a gente vai escalando no estudo de derivada. Mas no começo, a gente não tem nada. Depois que a gente faz as regras de derivação, a gente vem com a regra da cadeia. Depois da regra da cadeia, a gente faz a derivação implícita. E aí sim, a gente tem todas as ferramentas para fazer outras derivadas mais complicadas, inclusive a derivada do logaritmo. Tá vendo que eu não listei aqui a derivada do logaritmo? Derivada do logaritmo a gente usa lá depois a derivação implícita, né? Então, essa daqui seria o começo de tudo, sabe? Quando você não tem nada ainda. Bom, então, o que nós vamos fazer nesse vídeo hoje é essa daqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aquele limite para provar aqui a derivada da função y. Aí nós vamos melhorar um pouquinho, vamos chamar assim, ó, defina f de x igual a elevado a x, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Eu quero calcular este limite aqui, ó. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos derivar f em x. Então, eu quero calcular esse limite. Limite de f de x mais h menos
f de x sobre h quando h tende a zero. Muito bem. Então, vamos lá, limite. Quem que é a f de x mais h? Vai ser a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Observe que esse limite é indeterminado, claro, né? Então, agora que nós vamos começar a fazer o nosso... Na realidade, ainda tem uma coisinha aqui que a gente vai fazer, ó. Veja que eu posso colocar o a elevado a x em evidência, né? Se eu colocar o a elevado a x em evidência, o que eu tenho? Ó, limite, o h tendendo a zero, ó, a elevado a x. Coloquei em evidência. O que vai ficar? A elevado a h menos 1, tá vendo? Sobre h. Observe que o a elevado a x, o x aqui, ó, que eu estou fazendo o h tender a zero, o a elevado a x não está relacionado com h. Esse a elevado a x ele não depende do h, portanto, eu posso colocá-lo para fora do limite. Nós temos, então, isso aqui, ó, a elevado a x, limite de a elevado a h menos 1 sobre h. Então, qual que é o meu trabalho? Vai ser resolver esse limite aqui. Bom, então, observe uma coisinha aqui, ó. Antes da gente começar, vamos observar uma coisa aqui, ó. Eu vou chamar de a elevado a h menos 1. Vamos chamar a elevado a h menos 1 de... Chama de w. Vamos ter o seguinte. A elevado a h é igual a w mais 1. E eu posso dizer que o h é o quê? É o logaritmo de w mais 1 na base a. Tudo bem? Muito bem. Então, veja só o que eu tenho, hein? Se você pegar este limite que está aqui, então, ó, limite de a elevado a h menos 1 sobre h tendendo a zero. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho aqui h tendendo a zero. Ó, a elevado a h menos 1 virou o quê? W. H virou o quê? Logaritmo de w mais 1 na base a. Tá vendo? Muito bem. Aqui tem que observar uma coisinha, né? Se eu fizer... aqui na realidade não é h que eu tenho, né? Tem que ser o w, né? Você concorda comigo? Se eu troquei a variável... Antes eu tinha a variável h. Eu troquei a variável h por uma variável w. Então, aqui eu tenho h tendendo a zero. Aqui eu tenho que ser o w tendendo a alguma coisa. Beleza. Tendendo a quanto? Veja, se o h tende a zero, eu tenho aqui, ó, a elevado a h menos 1. O h tendendo a zero, eu tenho a elevado a zero, 1. Menos 1, 0. Então, o w também vai tender a zero. Agora, olha o que nós vamos fazer. Eu posso escrever, agora ficou fácil, hein? Eu posso escrever essa expressão, vamos com calma, mas presta atenção que eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre w, log de w mais 1 na base a. Veja, você fala assim, ó, mas por que eu fiz isso? Olha só, 1 dividido por 1, ó, no cantinho aqui, ó, 1 dividido por 1 sobre w. Quanto que dá isso? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui resulta em w. Então, antes eu tinha w. Eu escrevi isso desta forma. Então, isso é equivalente a de cima. Não mudei nada, tá vendo? Sendo assim, observe que aqui eu vou aplicar aquela propriedade logarítmica. Tá vendo? Tudo isso que eu estou falando são coisas que cabe um vídeo interessante. Ah, essa propriedade logaritmo, quando eu tenho aqui, ó, k log de alguma coisa, log de a na base b, eu posso pegar esse k e jogar aqui para cima. Isso tudo cabe um vídeo. Cabe um vídeo. Se você tiver curiosidade, sugere aqui embaixo nos comentários que eu faça esses vídeos aqui. Aí, olha lá, 1 sobre w, ele vai subir aqui como expoente do log. Então, vai ficar assim, ó, limite 1 sobre log de w mais 1 elevado a 1 sobre w na base a. Muito bem, veja que quando o w está tendendo a zero, então, outra coisa que eu vou afirmar aqui, não vou provar isso aqui hoje, mas também cabe um vídeo interessante, tudo isso você pode sugerir. Então, eu vou escrever aqui, ó, sabemos, mas não sabemos ainda não. Falta provar isso, não vamos fazer isso nesse outro vídeo. Se você tiver curiosidade, você comenta aqui que a gente faz também, ó. Sabemos que o limite de, por exemplo, vou escrever aqui com uma variável qualquer aqui, ó, y mais 1 elevado a 1 sobre y. Quando o y tende a zero, isto aqui é o número de Euler, certo? Então, quer dizer que quando eu passar esse limite aqui, ó, aqui dentro logaritmando vai dar um número de Euler. Então, isso aqui vai resultar para mim em 1 sobre log do número de Euler na base A. Quando eu tenho 1 sobre log, eu posso, por exemplo, se eu quiser subir esse logaritmo para o numerador, eu posso fazer isso? Posso, desde que eu troque logaritmando com base. Então, ou seja, se eu subir com esse log, escrever assim, ó, log em cima pode, mas aí vai ter que ser log de A na base E.
E log de A na base E é o que nós denotamos por ln de A, certo? Então, esse aqui é o ln de A. Quem que é o ln de A? Este limite. O que que nós tínhamos aqui em cima? Olha lá, A elevado a x, este limite. Quanto que deu esse limite? ln de A. Portanto, o resultado disso aqui é A elevado a x, e este limite nós acabamos de provar que vale ln de A. Portanto, eu acabei de provar para você que a derivada da função A elevado a x é A elevado a x, ln de A, conforme nós queríamos. Tá bom? Espero que tenha gostado e compreendido. Se não entendeu, coloca aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e até a próxima.